Aí ele tira onda contigo já. Vai. Não, Du, calma. É que esse é o negócio, é adorar a Deus, mano. É presença do Senhor. É esse lugar, tá? Pessoal, é o seguinte, olha só. Todo canal, quer dizer, tem muito canal de stream aí que tá fazendo o quê? Briga no octógono de anões. Só que não vai ser o nosso caso. Desse lado eu tenho o Paulo, desse lado eu tenho o Pedro, certo? A Bíblia fala que foi uma discussão acalorada. Então eles vão entrar no fight e a gente vai gravar pra vocês. Não pode apostar, então é pecado, não faça isso. Tô zoando, pessoal, nada disso. Editor, manda a vinheta, papai. Então, eu vou fazer o react desse vídeo, assista aí comigo, olha que loucura, hein? Neopentecostal é totalmente diferente, a nossa política justamente de oferta, justamente de dinheiro, é totalmente diferente. Nós acreditamos na oferta que vem do coração e não daquela que você tem que dar, naquilo que você tem que fazer, porque a gente vive pela graça e não mais pela lei. Então a gente respeita essas igrejas que vivem pela lei, que são os dizimistas, mas a gente entende que quando Jesus veio, ele foi o cumprimento perfeito da lei. E você não vê Jesus cobrando 10%. Bom, e aí ela vai para um outro assunto aqui. Cara, algumas pessoas me mandaram esse vídeo para eu reagir, né? É uma cantora famosa, Isadora Pompeu, e obviamente que a gente reconhece o Senhor na vida dela. Não tô aqui para falar mal, atacar de forma alguma, mas a gente precisa fazer algumas correções, né? Ela mesma no início do vídeo, você viu aí, ela fala que ela é neopentecostal e na igreja dela vive um período, quer dizer, ela entende que vivemos um período da graça e não um período da lei. E é muito complicado a gente falar isso porque o neopentecostalismo, ele é caracterizado por essas frases que são complicadas teologicamente da gente reorganizar num cenário da vida em comunidade, tá? Então, editor, coloca aí comigo, acompanhe comigo Romanos 3, 20, que fala o seguinte, ó: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aí o 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vitão, mas você falou exatamente o que a Isadora Pompeu falou. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, inúmeras vezes, ele vai deixar claro que a lei ela é insuficiente. Pela lei nós estamos estritamente condenados. Mas aí vem Jesus, que ele é o cumprimento perfeito dessa lei, né? Eu ensino isso em sala de aula. Ele é o cumprimento perfeito. Alguns teólogos vão discutir, por exemplo, os 4 evangelhos, se eles estão no Antigo Testamento ou no Novo. Porque até Mateus 27, ali, até a crucificação de Jesus, ele está fazendo exatamente o cumprimento da lei mosaica. Jesus ele não veio, ele mesmo fala, não vim para descumprir, não vim para abrogar, eu vim para cumprir. E Jesus ele ainda faz a régua ficar ainda mais alta. Você quer um exemplo disso? Não adulterarás, certo? Jesus está falando em Mateus 5, só de olhar, com a motivação do seu coração, você já cometeu adultério. Então não é que Jesus ele invalida, né? Inclusive as pessoas falam, no texto que Jesus usa, é necessário que eu vá para que fique com vocês o Espírito Consolador. Vivemos um tempo agora do Espírito Santo e da graça, porque a graça foi na crucificação. Sim, vivemos o benefício, o beneplácito da graça, só que isso não anula a lei. O processo de santificação que o mesmo apóstolo Paulo, que está falando aqui que pela lei nós somos eternamente crucificados, ele está falando que nós devemos viver um processo de santificação. E o que é viver o processo de santificação perante Jesus Cristo? É fazer o que está nas Escrituras. Ele gasta um livro inteiro sistematizando em Romanos a lei do Novo Testamento. Para alguns teólogos, o livro de Romanos ele é o livro da lei do Novo Testamento. Então, viver o processo de santificação é viver a lei. Vitão, mas qual lei é essa? Lei que Jesus, lá nas bem-aventuranças, ele vai deixar claro. Certo? Agora é uma lei que ficou ainda mais difícil. Então, todas as vezes que você ouvir que nós vivemos um tempo da graça e não um tempo da lei, eu entendo, pessoal, que numa visão dispensacionalista, estamos vivendo a possível última dispensação, né, na visão deles, que é uma dispensação da graça. Eu entendo isso e não negligencio isso. Vivemos sim um tempo de graça também, mas uma graça firmada e fundamentada na lei, que são as Sagradas Escrituras. Então, não compactue com isso.
eu também não concordo com isso. Ela fala algumas coisas que eu acho necessário. Jesus é o cumprimento perfeito da lei, só ele consegue ser o único que vai cumprir de fato a lei. Ele é o Cordeiro Imaculado. As profecias veterotestamentárias apontam para Jesus, mas isso não inibe o fato que nós vivemos um tempo também de lei, tá? Porque senão a gente vive um evangelho muito solto, muito oba-oba. Eu posso fazer qualquer coisa porque a graça, ela me salva e me basta. Eu posso fazer qualquer coisa porque Jesus, ele morreu em meu lugar, então agora não tem distinção e eu posso entrar no reino dos céus sem viver o processo de santificação que o apóstolo Paulo falou, ok? Então entenda isso. Vivemos um tempo, sim, de lei, vivemos um tempo também de graça, e essas duas caminham lado a lado, e elas se sustentam e elas vão se ajudar, elas vão se comunicar. Beleza, pessoal? Então, grava isso no seu coração. Até o próximo vídeo, mas antes, não se esqueça. Compartilha, comenta, ative as notificações aqui no sininho, porque senão o YouTube não vai entender que meu conteúdo é importante para você, cara. Então não dá esse mole. Segue aí, porque a gente tá aqui gravando muito conteúdo e muita coisa massa tá vindo aí no canal. Tamo junto!